Olá, tudo bem? Eu me chamo Vitória, tenho feito estudos baseados nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. E eu queria dar continuidade, a gente já está aí nos destinando ao fim das bem-aventuranças. Claro que o capítulo 5 é mais longo e tem mais coisas desse temas, mas as bem-aventuranças já estão quase chegando ao seu fim, tá? O versículo 10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu queria introduzir perguntando: você já foi perseguido? Eu já fui perseguida, mas eu já fui perseguida por uma razão justa e outra por uma razão injusta. Como assim razão justa? Alguém merece ser perseguido? Não, mas enfim. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha uma coisa assim: ai gente, eu era muito argumentativa, muito intransigente, não aceitava nada e tal. Enfim, e aí eu estudava numa escola complicada, né? Na época eu estava no fundamental, numa escola pública, era uma escola complicada. E uma menina começou a me perseguir, por quê? Porque sempre que ela falava qualquer opinião besta, tipo assim, vou dar um exemplo, eu gosto do artista X. Eu ficava apresentando para ela 1001 motivos pelos quais aquele artista que ela gostava era um lixo, né? Nem ruim, lixo, usava essa palavra. E como ela era burra, sim, essa palavra, por gostar desse artista. E ela foi ficando chateada. Ela era muito maior que eu em estatura já. Ela aproveitou aquela oportunidade de tantas vezes em que eu tava realmente atacando as preferências dela, não era nada sério, assim, tipo, eu não estava discordando de uma coisa que era importante discordar. Ela planejou uma emboscada. Ela falou: cara, eu vou ter que bater nesse menino. É o único jeito. E ela provavelmente tinha os seus próprios problemas, além da minha chatice, né, contra ela. E uma coisa que me protegeu de apanhar é o fato de que quando eu percebi que isso ia de fato se concretizar, eu tinha minha amiga muito grande de estatura e muito fotona, muito boa de luta, que ficou comigo até essa menina desistir, certo? Então, eu tô contando essa história para dizer que não adianta ser perseguido porque você é chato, porque você é inconveniente, assim como eu era, ou talvez eu seja, se eu seja. Mas o texto nos ensina que os bem-sucedidos, os felizes, como eu falei, que é uma tradução, uma interpretação possível da palavra bem-aventurado, eles são perseguidos pela justiça e não por nenhum outro motivo. Eles são perseguidos por causa do nome de Deus, tá? Quando eu falo justiça, é a justiça que provém da justiça que eles praticam. Qual é a justiça que eles praticam? Obedecer os estatutos de Deus, entendeu? Não sei se vocês lembram do estudo que eu dei sobre os justos. O justo é aquele que se assemelha a Deus, tá? Então, o justo, como prometido na Bíblia, será perseguido por causa justamente disso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós aprendemos sobre o padrão que Deus tem para nós, certo? Por quê? Porque nós também somos filhos dele. Eu comentei também no estudo anterior. Nós aprendemos sobre o seu amor, nós aprendemos sobre o seu perdão e aprendemos sobre a sua imensa misericórdia. E isso tudo é o que nos motiva a seguir esse exemplo, certo? Então, assim, a gente não imita Jesus ou não faz as coisas certas só pelo certo. A finalidade do certo não é fazer o certo, simplesmente, mas é agradar o Pai, agradar a Deus. E Ele enviou Jesus como um exemplo perfeito para isso. Em Hebreus 12, 1-2, fala sobre nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus em todos os momentos. É para Ele que nós devemos olhar e é a Ele quem devemos seguir. Mas existe um aspecto da vida de Cristo muitas vezes esquecido. A gente fica colocando como se fosse um aspecto só da vida de Cristo e que não se estendesse a nós. E quando os cristãos o enfrentam, parece que são pegos de surpresa. Eu estou me referindo à perseguição. Se Jesus, perfeito, certo, não pecou, enfrentou tamanha oposição contra si, mesmo sendo quem era, você acha que nós deveríamos esperar algo diferente?
Devemos esperar que, ao nos identificarmos como crentes em Jesus, as pessoas gostem de nós, nos aplaudam e nos perguntem: o que eu posso fazer para tornar a sua vida mais agradável? Não, na verdade é o oposto. Preste atenção nas palavras de Pedro, certo? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Isso está em 1 Pedro 3, 13 e 14. E também diz em 1 Pedro 3, no versículo 17, ainda: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, e outras passagens que, para não deixar o vídeo muito longo, eu nem vou comentar, mas é prometido quase na Bíblia. Eu falo quase porque é sim, tá? Foi só um eufemismo, mas que o cristão, ele sofre por viver e propagar a verdade do Evangelho. Isso é uma coisa que tá dada, a gente tem que aceitar, tá? Foi o que Jesus passou, inclusive Jesus foi crucificado por isso mesmo, certo? Ele em nenhum momento estava lá, tá tudo top, tudo em paz. Ele sempre esteve pregando e transformando a vida das pessoas, mas sempre esteve sofrendo oposição e sendo perseguido por isso. E aí, eu queria que você então refletisse. Pense na sua vida, avalie ela. Procure recordar momentos em que você foi perseguido por conta da justiça de Deus e pela obediência à palavra. Eu quero dar o meu testemunho. Eu sofri uma perseguição, sim, por causa do Evangelho. Estava na faculdade, eu fazia uma iniciação científica, iniciação à pesquisa, na verdade, que na minha faculdade era um passo anterior à iniciação científica, enfim, muito tempo falando sobre isso. A minha professora que estava me ajudando com a pesquisa, ela descobriu que sou cristã e descobriu também que eu estava ficando noiva na época. E foi muito difícil, ela não queria assinar o meu trabalho prontinho, aquela coisa que você se matou, bibliografia extensa. Eu queria assinar porque eu era uma mulher evangélica, crente, e que ia se casar. E eu não fiz nada, gente. Nessa época eu não queria ser chata com ela, eu precisava ser legal com ela, porque ela era minha orientadora. Mesmo assim, isso não impediu de me perseguir por causa do que acredito, da minha convicção. E eu queria também fazer a pergunta: se você identifica isso na sua vida, como você reage quando essa perseguição acontece? Mas você sabe, e se você sabe, nós sabemos, nós também somos perseguidos, mas não é porque somos justos, não é pela justiça de Deus, mas por causa de posturas inadequadas mesmo. Nós, como crentes, temos tido posturas muito inadequadas. Nós somos, muitas vezes, muito semelhantes às pessoas do mundo, com a diferença que nós dizemos estar representando Cristo na Terra. E nós não estamos fazendo isso. Será que vale a pena causar perseguição pelos motivos errados? Você sabe que não. Você sabe que não. Porque, embora Deus nunca possa, vamos dizer assim, ser envergonhado, isso pode estar, sim, atrapalhando com que as pessoas tenham um acesso melhor ou acesso a essa graça restauradora de Deus. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos restaura, mas nós, como crentes, nós, como igreja, temos um papel nisso, certo? Então, que a gente tenha sabedoria, que a gente ore todos os dias para que sejamos de caráter irrepreensível, para que, quando formos perseguidos, nós tenhamos certeza que é porque estamos vivendo e propagando o Evangelho, tá certo? Que Deus te abençoe hoje, que essa palavra tenha te edificado.